Carta à igreja, aonde? Em Éfeso. Ao anjo da igreja, vamos dar aqui no altar, em Efésio, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele diz: conheço as tuas o quê? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens o quê? Homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste endurecer. Amém? A igreja em Éfeso estava vivendo a era apostólica. Essa igreja, uma igreja primitiva, uma das primeiras igrejas a serem fundadas. O Senhor estava dizendo para ela: olha, eu conheço vocês, eu sei quais são as lutas que você tem passado, eu sei como tem sido o teu labor, o quanto você tem sustentado grandes lutas, grandes sofrimentos. Eu tenho visto. Deus estava dizendo para a igreja em Efésios que Ele estava atento a tudo. Às vezes as pessoas dizem assim: poxa, será que Deus não está vendo a minha luta não? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando, o meu sofrimento? Será que Deus não está acompanhando o processo da minha vida, o meu caminhar? Igreja, Deus está vendo, sim. Deus está justamente nos momentos mais difíceis e adversos da sua vida. Deus está ali com você, e que você muitas das vezes não percebe. E Ele diz: ó, conheço o quê? Quando Ele diz conheço as tuas obras, Ele está dizendo para você que Ele sabe de todos os seus atos, como você tem andado, como tem sido a tua vida, como tem sido a sua perseverança, que você é aquela pessoa que luta, que persevera, que corre na frente, que mata um leão por dia. Deus está vendo as tuas obras em todos os conceitos. E Ele diz mais: tanto também o quê? O teu labor. Ele sabe que você tem que perseverar, e as lutas cada vez mais aumentam, e você não desiste. Você é aquela pessoa que, mesmo vindo luta, você está de pé, perseverando, dizendo: não, Deus é com quem? É comigo. Quando outras vezes você diz: não, Deus não está vendo, eu estou aqui lutando, eu estou aqui perseverando. Quer dizer, em meio às lutas, você tem os seus altos e baixos. Tem hora que você está ali na fé, mas tem hora que você está numa condição que só a misericórdia de quem? Por isso Ele falou: conheço as tuas obras, tanto também o teu labor, como a tua o quê? Perseverança. Quer dizer, você não desistiu. Você é aquela pessoa que, mesmo estando em meio às lutas, os problemas, as adversidades que tem se aumentado, você não desistiu. Nós temos visto pessoas hoje que às vezes passam por determinado tipo
de problemas e coisas, e ela diz assim, sabe, eu vou sair da igreja, porque do que me adianta ir para a igreja, porque olha só como está a minha vida. Quer dizer, ela, ao invés de ser determinada e possuída de um espírito de perseverança, ela desanima. Existem milhares e milhares de pessoas que desanimaram, que estão desanimadas, e podemos dizer que hoje talvez você esteja assim, numa condição de desanimada. Pastor, eu oro pelo meu marido, mas sob misericórdia de Deus ele não se converte, e isso gera no coração da pessoa um desânimo, porque ela diz assim, poxa, será que Deus não está vendo? Mas por outro lado ela diz, não, eu vou perseverar, eu vou continuar lutando. É o filho, às vezes lá no trabalho, na empresa, num negócio, que às vezes não vai muito bem, mas a pessoa está lutando, ela não desistiu. E como Deus ele fala que ele está vendo, Deus não simplesmente ele está vendo tudo o que está acontecendo, como também está vendo que você não está o quê? Desanimando, ou melhor, desistindo. Então, ele disse assim, ó, conheço as tuas obras, conheço o teu labor, com a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova o que a si mesmo se declara uma morte, não os achaste mentirosos. Como era a era apostólica, havia se levantado um povo, o povo nicolaítas, e esse povo ele era de um costume religioso, como eu posso dizer, eles eram de uma determinada seita, mas o intuito dele era inverter a palavra, a pregação do Evangelho. Então, quando Deus olhava para aquele povo, o povo da igreja em Éfeso, ele dizia, olha, eu tenho visto que você não tem se misturado, ou melhor, aceitado o tipo de proposta desse povo. Quer dizer, você não está se corrompendo, você não está se dando a corrupção, o erro. Mesmo ele sendo persuadido, aquele povo, os nicolaítas vindo, tentando mudar a forma do Evangelho, quer dizer, como nós temos visto hoje, muitas coisas atrativas, muitas coisas, mas enfim, as pessoas estão dentro da igreja, mas fazem da vida dela o que elas têm. Imaginem, quer dizer, tudo contrariado, tudo contrário às verdades, à palavra de Deus. Como as revelações e outras coisas mais, às vezes falsamente enganosa, acontece e as pessoas às vezes vão pelaquele caminho, pelaquela direção e acabam se decepcionando e esfriando na fé e saem da igreja. Então eu estava falando sobre isso, que não aceitam. Eu tenho visto que você tem perseverado, que você mesmo passando luta, problema, você não tem esfriado na fé, porém tem hora que você está mais para menos do que para mais, porém está aí firme, perseverando em viver a doutrina da palavra, daquilo que é o certo, daquilo que é o correto. Então ele diz, que não pode suportar homens maus, quer dizer, não se mistura com coisa errada, com prática de coisa errada, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram bons, e não são os achados mentirosos, quer dizer, não aceita a mentira, proposta enganosa do inimigo. Nós temos pessoas hoje, igreja, em meio, não somente, talvez aqui no nosso meio, mas na grande maioria das igrejas, pessoas frustradas, porque oraram por um determinado familiar, pelo filho, oraram pelo filho que estava enfermo, acamado, e Deus achou por bem recolher aquela criança, levar, e a pessoa ficou frustrada, dizendo, poxa, eu orei pelo meu filho, eu pedi a
frustraram na fé, porque tocou no seu ente querido. É quando um casamento que as coisas não vão muito bem, e aí aquele casamento desanda, vai por água abaixo, a pessoa fala assim: poxa, eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus, o que é isso? Questiona, lembrando, e se esfria na fé, e se esfria na fé. É quando as coisas no contexto geral não estão dando certo e a pessoa se esfria na fé. Ao invés dela avançar, ela recua, quando não, fica morno na fé, fica na igreja numa prática religiosa, porque está frustrado, está revoltado, se revoltaram até mesmo com Deus, dizendo: poxa Deus, por que o Senhor permitiu isso? Estamos na igreja, mas estamos frustrados, tristes, fracos na fé. Só estão na igreja porque sabem que a igreja é um bom ambiente, que ali está ouvindo a palavra, o que as pessoas vão dizer se eu for com um. Mas por dentro da igreja estão o quê? Caídos na fé. Então, o verso 3, tens perseverança, e tens perseverança por parte da prova do teu nome, e não deixaste endurecer. Porém, Deus olhou no verso 4 e disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro querer. Deus está falando: lembra como você era antes? Lembra que antes você vinha com fé, com certeza, a luta estava ali, os problemas estavam ali estampados, mas você não olhava para os problemas, você olhava só para Deus e lutava e perseverava, pau para toda obra. Aquela pessoa que dizia: pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha, eu não vou ser atingido. Quer dizer, a pessoa estava ali para tudo, mas agora não está mais, esfriou na fé, se decepcionou, porque às vezes ouviu uma palavra mais dura, uma palavra que veio de encontro, uma palavra que confrontou, uma palavra que foi de encontro ao pecado, ao erro, às práticas erradas. A pessoa não aceitou e se esfriou. Mas Deus está vendo tudo isso, Deus está vendo, e Ele tem uma coisa contra a esses que se esfriaram. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora a pessoa está cheia de razão, a pessoa está cheia do achismo. É a política da teologia: não, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, mas antes não era assim. Antes a pessoa não se esfriou. Eu estou na fé, Deus é comigo, pode vir o que vier, pode vir a luta que for, eu vou passar por cima. Enfim, a pessoa estava fé até no último fio de cabelo. Mas agora, se falar um ai, é como se fizesse assim, pronto, a pessoa já vai para o abismo. Entrega, não, para mim acabou. Quem está entendendo? Já não é mais no mesmo. E a culpa não é de Deus, porque Ele está contigo, Ele está andando com você, Ele sabe de todos os problemas, Ele tem te sustentado em tudo. No tempo exato, no tempo certo, tudo vai o quê? Vai acontecer. Mas você... E aí diz mais, olha o que Ele diz: lembra-te, pois, de onde o quê? De onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras o quê? E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu o quê? Caso não te arrepende, quer dizer, candeeiro quer dizer aquilo que representa os 7 Espíritos de Deus, a presença de Deus. Quer dizer, a pessoa hoje está nessas condições porque ela já não aceita mais, estão frustradas. Então Deus vem pela falta da prática do primeiro amor, já está numa condição de apostasia, já não aceita mais, e aí Deus tira
nela o espírito que ele fez habitar. E aí a pessoa fica só numa prática religiosa, já não é mais o que era antes. Quem está entendendo? E a culpa não é de ninguém. A culpa não é da igreja, do líder da igreja, da placa, da denominação, não. Da forma que tem sido pregado o evangelho ali, não. A culpa é da própria o quê? Pessoa que se deixou cair porque se decepcionou, se esfriou, porque não podia acontecer isso, o meu familiar, o meu parente, Deus não podia levar, porque isso, porque aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, e agora está nessas condições. Que o próprio Deus não. Você perseverou muito, lutou muito. É como se a pessoa dissesse assim: poxa, eu tive muitas vitórias, mas também tive muitas decepções na vida. Quem já teve muitas vitórias na vida aqui? Quem já teve? Deixa eu ver. Quem já teve muitas decepções? Mas é por causa disso que você vai parar? É por causa disso que você vai abandonar tudo? Agora, para mim, acabou? Não! Continue o que, igreja? Continue lutando, perseverando na fé, porque Deus com certeza Ele está atento a tudo. Deus está atento a tudo. E Ele vai certamente mudar toda essa o quê? História. Sabe os nicolaítas? Nós estamos assim cheios de nicolaítas por aí. Cheios. Quem era pastor esses nicolaítas? Grupo que pertencia a uma seita que difundia os ensinamentos contrários ao Evangelho no início da era cristã. Sua principal missão era corromper o costume da igreja. A sua principal missão era corromper os costumes da onde? Fulano, deixa de ser bobo. Essa igreja, ó, vem para a minha igreja, vem. Enfim, a esse pastor, esse líder, deixa de ser bobo, fulano. Quem está entendendo? Corromper os seus bons o quê? Uma vez ele corrompeu os seus bons costumes, certamente você vai cair na fé, irmão. Você vai cair na fé. Cuidado com esse tipo de crente nicolaíta. E tem muitos por aí, muitos crentes nicolaítas que estão corrompendo costume em meio à igreja. Corrompendo os costumes daqueles que querem se firmar, aqueles que querem ficar firmes na presença de Deus. E é exatamente aonde há o confronto, há uma palavra às vezes que vem no teu coração um pouco mais dura, que vai trazer resposta e mudança na sua vida. Teve uma pessoa que chegou aqui na nossa igreja, ela já é membro aqui. Ela tinha um parente que vinha aqui na nossa igreja e ela falou assim: pastor, eu tenho vergonha de dar testemunho. Quer ver eu ficar envergonhado, não sai nada na hora de dar o testemunho, mas eu vou falar para o Senhor. Eu estou vendo determinado ministério, eu não vou dar nome. Fiquei lá um bom tempo. Nada aconteceu. E eu vim para cá. Eu gostaria que o senhor soubesse disso. Em 2 semanas minha vida já mudou. Eu tinha uma dor que não passava nunca. Com 2 semanas, pastor, eu não estou sentindo mais nada. Aí eu falei assim: poxa, que bacana que Deus fez na vida da senhora. Aí eu parei e analisei e falei assim: peraí, eu não posso desistir. Eu não posso parar de lutar, mesmo diante das decepções que eu tenho, mesmo diante daquilo que me faz entristecer. Eu não posso parar, porque tem pessoas sendo o quê? Abençoadas. Quem está entendendo? Tem pessoas sendo abençoadas. E da onde ela veio foi justamente aonde tem um monte de coisa dos nicolaítas. Feliz da vida. Quem está entendendo? Deus está falando com você: não para, não desista, continue lutando pelo aquele familiar problemático. Você diz assim: fulano é problemático. Ou então, para, olha para você, porque às vezes a mudança
mudança está onde? E você, muda você então. Tem pessoas que as coisas não têm acontecido para ela porque ela é que precisa o quê? Ela que precisa mudar. E tem pessoas que dizem assim: eu estou tanto tempo na igreja, mas as coisas não acontecem na minha vida. Não, e nem vai, porque a primeira coisa que tem que acontecer é em quem? É em você. Nós falamos sobre isso dias atrás, onde pregamos sobre aquela mulher cananeia, que ela vem gritando, clamando, chamando por Jesus. Os discípulos pediram que mandasse ela embora. Senhor, não dá sorte para mandar essa mulher embora. Quer dizer, ninguém estava aceitando o grito dela, o clamor dela, ninguém, nem Jesus estava ouvindo. Mas era um momento, aquele momento em que Jesus não via o clamor dela, era o momento que ela estava sendo tratada, era o deserto dela. E tem pessoas que para ela mudar é preciso ela passar o deserto, mas o deserto dela. E ela estava para perder a filha, que estava muito doente à morte. E quando ela chegou aos pés de Jesus, ela não teve palavras, ela só se colocou aos pés dele e adorou. Ela era uma mulher de origem cananeia, era um povo que não se dava com o povo judeu. Então ela tinha que quebrar aquele orgulho, aquela prepotência. Ela tinha que tirar muita coisa de dentro dela, até ela chegar aos pés de Jesus e adorar. E quando ela chegou aos pés de Jesus e adorou, então tudo caiu por quê? O orgulho, a vaidade, a prepotência, tudo caiu por terra. Aí Jesus ainda assim dificultou para ela, falou: mulher, não é bom tirar o que é do filho e dar para os cachorrinhos. Ela na humildade, falou: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa dos seus? Aí o Senhor falou: agora sim, desceu, calçou a sandália da humildade, agora eu vou honrar ela. Tem muitas pessoas que precisam calçar a sandália da humildade. Eu fui, e eu muitas das vezes me policio contra isso, uma pessoa muito orgulhosa. Mas eu encontrei um pastor na minha vida que hoje não é mais filho. Se tivesse, onde ele estivesse, eu ia lá para ver ele, abraçar ele, porque era um pastor que me colocava na parede, o dedo na cara: rapaz, é desse jeito. E eu olhava para o pastor, eu ficava irado, mas eu não respondia. E eu falava assim: peraí, esse pastor quer o meu bem, esse pastor quer o meu bem, pastor Oliveira. Pastor Oliveira, esse homem é o meu bem, Deus está usando ele. Aí, se passou o tempo, ele abençoou o nosso namoro, não foi? Ela ficava olhando e conversando com ele, e aí ele ajudou ela. Aí fez o nosso, abençoou o nosso namoro, abençoou o nosso noivado, ainda fez o nosso casamento. Amém? Ainda fez o nosso casamento. Então, vamos aí. Ah, pastor, tem luta? Tem passo a passo, mas estamos aí firmes, sim ou não? Ué? Estamos aí firmes, na honra e na glória de quem? Tudo é dele, para ele. Vamos fazer 25 anos de casado. Quanto tempo a gente já tem de casado? 23. Vamos fazer 24. Fevereiro faz 24. De 26. E 27, boda de prata. 2027, boda de prata. Eu nunca imaginava chegar até aqui, porque quantas raivas eu já não fiz e já passei também. Amém? Mas é normal, é ou não, igreja? Todo casamento, cada um tem o seu jeito, tem ou não tem? E a gente tem que saber para que as coisas vá bem. Amém? Assim também entre mãe e filho, e assim sucessivamente, patrão, patroa, com os seus funcionários,
lidar com todas as situações, para que venhamos o quê? Ser abençoado por Deus. Amém? Igreja, eu vou parar por aqui, porque a palavra já se estendeu bastante. Mas ele falou a igreja em Éfeso, mas também falou a igreja em Pérgamo. E lá no capítulo 15, ele falou assim, ó, capítulo 15, verso 15. Ele chamou a atenção da igreja em Pérgamo, justamente contra os nicolaítas. Ele disse assim: ao prosseguimento tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina do nicolaíta. Quer dizer, vocês estão corrompidos. A igreja em Pérgamo, quer dizer, Deus, quando Ele vem e fala com a gente, é simplesmente para o nosso bem. É simplesmente, eu já cheguei à igreja e eu sentei no banco e eu ficava olhando assim: meu pastor só está me vendo eu aqui. Tudo que ele falava era para mim, tudo que o pastor pregava era para mim. Eu falava: peraí, E tem pessoas que, quando a palavra vem no encontro dela, ela fala assim: ah, se meu marido estivesse aqui para ouvir. Nunca é para ela, só é para o outro. Ah, se meu filho estivesse aqui para ouvir esta palavra, porque é tudo para ele. Mano, nunca recebe aquela palavra como se fosse para quem? Por isso que não muda. Porque o dia que deixar a palavra de Deus entrar, essa palavra vai o quê? Muda. Diga glória a Deus. Diga para Deus assim: Senhor, eu quero. Diga em nome de Jesus. Diga: muda a minha vida.